a figura, as figuras femininas são, como você diz, guerreiras. Ou guerreiras, eu diria, mais de mulheres mais fortes, né? Isso tem toda uma relação com a própria origem da mulher no passado africano, né? Eu não sei se é assim a África no momento, mas a mulher tem um papel na África fundamental por ser origem, exatamente. A origem da vida é a origem. Você podia falar pra gente do que é fecunda, da sua trajetória na transformação em travesti, como é que foi desse início, os momentos ruins, aos momentos bons? Em vários momentos da Assim, história. a minha trajetória, depois que eu comecei a descobrir que realmente eu tinha que ser Cláudio Wander, que eu tinha que ser isso que eu sou, foi assim um processo lento, porque e natural ao mesmo tempo. Porque desde criança que eu sempre fui essa tendência. Mas foi assim, entre ser expulsa da escola, por acharem que eu não podia estudar ali, porque eu era efeminado demais. Assim, a calúnias por exemplo, teve uma passagem do professor de educação física contar pro meu pai que eu tinha transado com a classe inteira, entendeu? Com a sala de aula inteira. Um absurdo que nunca isso aconteceu. Entre uma coisa dessa e grandes amores, e até chegar no palco, e tudo isso, o que eu posso dizer dessa trajetória toda foi assim, mais ou menos como correndo a 120 por hora, sem poder brecar, porque se eu brecar eu ia cair. Today is a beautiful day. Today I try to explain for you. Something happened inside of my body. On my ballroom body. On my London body. On my girl body. On my black body. On my trans body, on my pussy body, on my penis body, on my vagina body. Today I try to explain for you and for me, but I know that is not possible. Explain about the impossible things, like some happy inside of my body. On my Kiki house, off a Bonacat body, on my Pombogira body, on a shoe body, on Candomblé body, on my home culture body, on my pussy body, on my maxi body, my body. Today I try explain for you, like earth, like a butterfly, like fly and oh, I have a dream. Today I have a dream. Today I have a dream and I talk to you about this.
Koma sikana china uma hana it's like koma chikana forma tera kikana chikana forma sikana sikama forma tekini sikama forma tekana ina sikeni chikara forma kana tikani chira koma ina sikana forma tekana no my pussy no catch rock now honey this is about home baby this is no homa hana kana sikana ora forma tekana nella linguaggio della forma della borboletta e la cerca la forma la forma della Should I try for you?
como um estereótipo frágil, né? Que é o caso de Chica da Silva, quer dizer, onde mostra a sua própria fragilidade na agressão, né? Na agressão sexual, na agressão em relação à sua classe, e se tira justamente essa força do poder feminino, assim, essa coisa guerreira que você fala, que é o elemento feminino, entendeu? E traz sempre um estereótipo, ou da Mãe Preta, ou da Chica da Silva, quer dizer, mulheres onde a vida, a sexualidade são coisas que ela usa simplesmente para um poder que reproduz o poder do homem, tá? Reproduz o poder não do homem o sexo do homem, mas esse homem estereotipado também, esse homem também que estereotipado pelo próprio poder, pela própria dominação. Então, o importante é ver que, embora apareça nas outras ideologias, nas outras religiões, nas outras histórias, essas mulheres como Verônica, as chamadas auxiliadoras, as Marias, as Madalenas, mas de qualquer jeito ela sempre vai passar uma figura forte, uma figura de poder, uma figura, como eu estava dizendo um pouco antes para o Januário, uma figura que fica ao lado, uma figura que fica atrás e não uma figura que fica na frente. Esse é o sentido realmente do feminino. O outro é aquele que está ao seu lado, o outro é aquele que você segura, o outro que você, inclusive em termos de posição de mãos, né? Aquele que você suporta. O outro é aquele que você conduz. Apresentando pra vocês Brazilian Country. No fucking shade. Introduction for y'all. Brazilian Country. Olha que linda e bela, lá vem a Maquis na passarela. Max. Olha que linda e bela, lá vem a Maquis na passarela. Run away now, girl. Lá vem a Maquis na passarela. Olha que linda e bela, lá vem a Maquis na passarela. Bonequete, gonna come, 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 gonna come, 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 gonna come, 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 gonna come, 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 gonna come, 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 gonna come, 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 Ancestral, mona. Kikante house, bonequete beat, dramatic house, dramatic kikante house, bonequete beat, dramatic house, dramatic kikante house, bonequete beat, dramatic house, dramatic kikante house, bonequete beat, dramatic house. No shade, no shade. Soft. Pussy. Femme queen. It's you. Big. Andy. And bonequete. It's you. Go. I fought. You see her. Come on. I fought. It's home.
Isso é justamente a atitude, o comportamento, o ethos da mulher, de todas as mulheres no mundo inteiro. E que no contexto africano, no contexto brasileiro, nos vem pela ideologia, pelas entidades, mostrando Oxum, todas essas mulheres, como mulheres extremamente fortes, extremamente guerreiras, como você disse, extremamente capazes de levar uma situação, fazer uma situação e mudar uma situação. E também, voltando a insistir, com essa compreensão da guerra de movimento de Palmares, sabe? Da concepção do que é o quilombo. Que a gente pode dizer tudo sobre o quilombo. É uma democracia, é uma organização social, é isso, é aquilo, é uma brecha no sistema. Para mim, desde o momento que eu, com 17 anos, eu comecei a pesquisar Palmares, Zumbi, principalmente, o que foi me chamado a atenção foi a fuga. A fuga no sentido quase musical da palavra. O momento em que você se sente com total controle, que necessariamente você não precisa fugir para um outro espaço, foge dentro daquele espaço, para entrar talvez, vamos dizer, num allegro adiante, ou num adágio adiante. Eu acho que vocês entendem muito bem isso, vocês são artistas. Voltando à questão, quer dizer, a mulher tem isso, a mulher quando o filho nasce, eu já sempre conversei muito com companheiras minhas, e como minha filha nasceu, no momento que ela nasceu, para mim foi uma coisa assim, primeiro um pânico no sentido bonito, do pânico, no sentido quase teratológico, né, do pânico, porque era um outro ser. Eu comecei a dizer, eu não sou a mãe, ela não é minha filha, ela é um outro ser, incrível como eu consegui, como nós conseguimos que esse ser nascesse. E nesse momento se estabeleceu para mim esta coisa que é da fuga, que é de Zumbi, a separação, a democracia de Zumbi, o quilombo de Zumbi só é possível porque todos são todos, todos são um, e quando se deixa de ser um, se estabelece sempre quem que vai representar todos, por ser o mais forte, por ser o mais capaz, por ser o de maior saber. Não é porque tomou o poder, não é porque está com raiva de alguém e vai lá e toma, não é um lugar determinado a você por sua origem, é um lugar que você conquista nesse processo da fuga e mostrar aos outros como você sabe que o outro está falando alto, irritado, e você se cala. Como o outro está nervoso e você se acalma e olha para o outro, e o outro vai perceber que você está calmo e vai se acalmar. Sabe? Uma série de mecanismos que o quilombo de Palmares mostra. Por exemplo, ficar na frente e dizer, por exemplo, que tem milhões e só tem 5. Ficar atrás e dizer tem 5. Tem milhões. Sempre essa dinâmica, que é a dinâmica da fuga, que é a dinâmica que é muito da concepção da mulher. Que é alguém, é uma pessoa que todo mundo, quando fala do feminismo, sei que lá, quer que a gente pareça com um homem, seja essa guerreira homem, e nós somos uma guerreira diferente. Tá entendendo? Nós temos uma concepção de guerra que eu acho que é parecida com essa concepção de guerra do quilombo. A guerra está existindo, mas nós estamos cuidando dos filhos, cuidando da plantação, cuidando disso, cuidando das armas. Eu, por exemplo, num outro quilombo que tem em Minas, as mulheres iam para as minas enquanto os homens iam guerrear. Elas iam pegar no pesado, descer mina, enquanto os homens iam guerrear. Em determinados momentos, os homens teriam que se esconder e elas continuavam a guerra, como frente no quilombo de Campos, no oeste de Minas. Então, toda essa coisa, eu estou fazendo muito eu faço muito isso aqui. Toda essa questão que a gente coloca, estamos colocando agora, de mim,
frente ao movimento negro, de nós mulheres. Eu acho que a tática para você criticar essa sociedade que está aí é você agir da forma que a sociedade quer impedir de agir porque é amassada, quer impedir de agir porque pensa que ele destrói, pensa que vai conseguir te derrotar, quer impedir de agir justamente para que você de repente não surja. Ou então que você passe na frente, como eu digo, né? E seja como eles organizaram, que deve ser. Eu não tenho nada contra quem vai nisso. Eu acho que tudo que está se fazendo no movimento do momento é válido em todos os sentidos. Só que eu procuro, às vezes, até catequizar algumas pessoas que estão do meu lado. Isso quando eu tenho condições de falar. Olha, eu não estou aí, há outras razões, há muitas razões, mas a primeira coisa que eu senti frente ao movimento negro foi isso. Eu não quero, antes que todos passem, eu não quero passar. Eu acho que uma grande parte do pessoal do movimento negro não tem o conhecimento histórico do que foi o negro na sociedade brasileira. Você diz histórico no sentido da história escrita? Eu vou lhe dizer seriamente, a história escrita não diz. Um dos grandes problemas no momento que eu estou vivendo a minha tese é justamente o que chamam na história a falta da documentação, né? Eu estou trabalhando com quilombos e a documentação é falíssima. A primeira documentação é a documentação escrita pelo opressor. E no momento da repressão ao quilombo, você vê, por exemplo, a primeira notícia sobre o quilombo de Palmares em 1559, logo depois da primeira grande partida de açúcar do Brasil para a Europa. 1550, 1559, já a primeira notícia de quilombo na capitania de Pernambuco. Deve ser no quilombo de Palmares. Mas aí você vem procurando documentos, talvez sobre Palmares tenha mais, porque durante o quilombo de Palmares, praticamente a economia do Brasil está parada. Com a pandemia de Pernambuco, a invasão holandesa. Agora, do resto, você não tem. E o que você tem, um ou outro documento. Agora, o que você tem muito é como essa história está sendo escrita pelo branco, eternamente pelo branco. Sempre pelo branco. Quer dizer, quem de nós, negros, escreveu? Edson Carneiro escreveu sobre Palmares. Mas escreveu a partir de quem? A partir de Mina, a partir de Rocha Pombo, a partir de Pita e de uma série de autores brancos. Nós também, o próprio historiador, mesmo com o melhor das intenções do branco, ele tem a dificuldade da própria autocensura ao escrever. Depois também a questão de que vai ter que repetir o que já está escrito. A história não aceita o novo. A não ser que você realmente encontre um documento original. Mas para você escrever sobre o documento original, você tem que partir de o negro veio para a África para ser escravo, porque o índio era mais rebelde, porque o índio era uma mentira. Você vai ver o índio escravizado, você vai ver o índio massacrado. A história do Brasil, principalmente a história do Brasil, é esquizofrênica. No mesmo momento que ela está dizendo, nós estamos vendo agora, o tráfico negreiro. Tá? Nós estamos debatendo, nós no movimento negro, já estamos com essa história mais ou menos escrita, mas continua se publicando isso. E quando se fala em nós, quilombolas, nos diz os fugidos. É um conceito pejorativo. E quando eu falei fuga naquele momento, é fuga nesse sentido, mas não no sentido de fugido. Fugido por quê? Quem é dono dele? Só se um homem reconhece que o outro é dono dele, é que ele não foge da relação. E o escravo, graças a Deus, que ele tinha condições de não reconhecer o Senhor como dono da pessoa dele. E daí vem a história do Brasil toda assim, quer dizer, não é um movimento negro, todo brasileiro não sabe a sua história.
porque ele não consegue nem ter condições de captar essa história. Porque num capítulo se escreve que o índio era mais rebelde, que o índio não se adaptou porque não era sedentário, e o negro sim. E quando ele diz o negro sim, eles esquecem que esse negro veio dessa costa toda até o leste. Existiam negros ali também que não se adaptaram, nunca tinham sido sedentários, tá? Aqueles negros ali de Mali. Aqui mesmo em Angola, aí próximo ao Zaire, existem não sei quantas etnias que eram caçadores também, que eram nômades. Os índios já eram sedentários. São poucos os grupos na África no momento sedentários. Então, nós tínhamos as pessoas até marxistas de melhor noção, mas diz o seguinte: o negro vinha de uma sociedade mais... não era comunidade primitiva, por exemplo. Enquanto o índio era comunidade primitiva. E você pergunta, sim, mas que índio? Porque o índio que está no Inca não era comunidade primitiva. O Inca não era comunidade primitiva. O Azteca não era comunidade primitiva. Em função da ideologia que o cara chega com ela, achando que a cultura dele, que o domínio dele, a língua dele é que tem que prevalecer. Porque ele tem que ter esse arcabouço ideológico que diz que ele, o colonizador, era o civilizador, embora tenha pelo menos as duas grandes civilizações só na América. E quantas civilizações existiam na África? E como é que eles conseguem? Então, como é que eles conseguem isso? Todo dia está dando uma aula mostrando a história da conquista portuguesa em Angola. Depois a gente pode falar noutra hora sobre isso. Mas eu dizia para os jovens de 25, 22 anos, eu dizia, é possível vocês abriram, eu estou falando isso para vocês, e vocês abriram o livro e ver, o negro foi capturado. Eu disse, nós não éramos imbecis, principalmente se nós éramos caçadores. A gente sente o cheiro do veado, do leão, do palanca, todos os animais. Como é que a gente não sente o cheiro do caçador africano não sentiu o cheiro do outro homem? E um outro homem diferente. A primeira coisa que ele ia fazer, sabe? E você vê roots, raízes, o cinema reproduzir, como chega assim, reproduzir isso em cima da cabeça dos nossos filhos. Nós somos capturados. Eu pergunto, e o rei do Congo vendendo? E o rei de Mali vendendo os escravos? Que captura é essa? Eu não estou dizendo que não houve captura. Pode ter havido, porque não é absoluto as situações dos povos de África, nem era absoluta a situação dos povos da América. Mas quando se diz para uma criança, até que ela chegue numa cidade e faça um novo movimento de mulheres, de negros, e que vai ser dito para nossos filhos ainda que os índios os negros os angolanos eram mais fortes, eram sedentários, vinham, e já coloca assim como se fossem melhores, serem mais civilizados do que os aimorés e os tamoios. E essa criança depois vai estudar a América Latina. E ela vai ver Inca e a cabeça dela pira. E até hoje criança brasileira não suporta a história. Brasileiro não suporta a história. Por quê? Porque é esquizoide, é esquizofrênico. Porque quando diz capturava o índio e o negro, capturava o negro e o índio era incapaz, ou era mais rebelde, aí você vê Montezuma, você vê o Inca, você vê os astecas, que chegaram cheios de ouro, que tinha pirâmides de ouro, que tinha maior desenvolvimento astronômico, os maiores astronômicos só comparável ao Egito. E isso não entra na história. Ninguém, Januário, é capaz de fazer um estudo pequenininho. Talvez eu esteja fazendo a minha própria crítica. Pequenininho, mostrando isso. Aliás, eu acho que eu vou fazer essa semana para descansar. Porque eu fico, realmente, uma das coisas que eu fico assim, não dá para dizer tudo. Não dá, porque a mente das pessoas não suporta, nossa mente é muito, sabe, de captação censurada. Então, como a gente vai fazer essa história, recuperar essa história toda? Só se nós fazermos uma grande sociedade secreta, entendeu?
nos organizarmos, mas ninguém está afim disso, como você disse, todo mundo está afim de financiamento e ninguém vai financiar. Para você é um tipo de cuidadela, porque você vai fazer secretamente e você realmente vai tentar fazer um livro capaz de chegar numa universidade, de não ir para a universidade e dizer, não, você está reprovado aqui porque isso não está no documento. E se não está no documento, diz, mas está em tal lugar. Mas se não está em tal lugar, você não pode provar. A academia te corta mesmo. Ela não é colocada assim diretamente. Outro dia nós estávamos numa reunião e uma moça estava lá, negra por sinal, dizendo que ela tinha tirado 10